Boa noite a todos, eu sou o professor Leonardo Vieira, essa é a disciplina de altimetria topográfica e hoje nós vamos falar na nossa aula sobre nivelamentos, tá? Métodos de nivelamento e principalmente sobre nivelamento geométrico, tá? Então você já tem alguns conteúdos aqui que foram repassados em forma de texto, né? Então dê uma verificada lá, uma parte mais introdutória, e depois a gente tem essa questão aqui mais voltada para os tipos de nivelamento e os métodos de nivelamento, tá? Bom, vamos lá. Bom, quais são os métodos de nivelamento e o que é nivelamento, tá? Então, nivelamento, ele é a operação, nivelamento é uma operação que consiste na determinação da diferença de nível entre dois ou mais pontos do terreno, tá? Então ele é bastante amplo, bastante utilizado aí para cotar terrenos e ele é a base para a gente depois trabalhar com curvas de nível, trabalhar com dimensionamento de estruturas, né? Terraceamento. Então é bastante importante, bastante legal a gente trabalhar com isso aí. Vocês vão ver que a gente tem vários métodos aí que são utilizados e alguns bem simples, outros que já são bem mais avançados, tá? Então, como eu disse para vocês, é a operação que consiste na determinação da diferença de nível entre dois ou mais pontos do terreno. E aí, de que forma que isso pode acontecer? Diretamente, com o emprego de instrumentos de medições chamado níveis, tá? Ou nível. Então, a gente trabalha bastante com nível óptico também, tá? Então, eles podem ser... são bastante utilizados, então eles já dão o valor diretamente para a gente, tá? E indiretamente é quando a gente realiza visadas e com base em resoluções trigonométricas pelo princípio barométrico ou ainda por rastreio via satélite. Então são métodos indiretos. Tá? Apesar de serem métodos indiretos, eles também eles parecem que são diretos porque eles retornam um valor, mas eles com o avanço da tecnologia, né, e através dos conceitos matemáticos básicos que envolvem esses processos de trigonometria, tá? Desenvolveram-se softwares e equipamentos que fazem essa medição instantânea para a gente, mas todos eles são baseados em relações trigonométricas, eles não em relações trigonométricas ou outras resoluções matemáticas aí, ou no caso dos barométricos aí pela diferença de pressão, tá? Já tem os barômetros digitais também, né? Então já devolvem alguns dados para a gente, altímetros, né, digitais, que são barômetros, e eles já respondem para a gente aí alguns dados rapidamente, tá? Mas eles são indiretos porque eles utilizam formas de tecnologia para fazer o seu cálculo, tá? Então, em decorrência da natureza do processo, ele pode ser geométrico, tá? Quando ele dá um valor direto, né, trigonométrico, barométricos, taquiométricos, que são os valores que a gente utiliza aí quando se fala em, por exemplo, a utilização do nível do teodolito, tá? Então aqui com a utilização do teodolito, principalmente, tá? A gente trabalha. Os trigonométricos eles são os princípios de funcionamento para a estação total. Tá? Que é o equipamento mais avançado que a gente tem aí de manual, né, que a gente tem de trabalho, tá? Bom, e também pode ser via receptores via satélite, né? Hoje em dia tem bastante trabalho nessa área também, o pessoal desempenha bastante ações aí quando for falar de levantamentos de nível, né? Então, utiliza bastante os receptores de satélite, né? Os GNSS, tá? Que são bastante utilizados. Bom, o que é referência de nível, tá? Um fato importante aí ao executar nivelamento de uma área destinada à execução de projetos, cuja implantação exige a modificação de relevo, né, uma construção, uma estrada, áreas urbanas, é a implementação de pontos de referência de nível, ou seja, quando a gente não tem um ponto conhecido, a gente utiliza um ponto como referência de nível, tá? E normalmente a gente traz esse nível aqui através do transporte de cotas, que vocês também já viram lá nos textos que eu postei para vocês, tá? Quem não viu, dá uma lidinha lá, tá? Através do transporte de cotas, então você leva um nível de um ponto até o outro, tá? E aí você consegue utilizar de referência. Por exemplo, se você deseja ter uma casa, construir uma casa, e que toda a parte do terreno fique acima do nível da rua, você utiliza um sistema de referência. Com base na rua, você utiliza um nível que você quer. Eu quero deixar 2 metros, 1 metro, 50 centímetros acima do nível da rua. E aí você consegue fazer todo o nivelamento ou determinação dos pontos acima desse nível da rua, tá? Então você pode utilizar como uma referência de nível um valor que você escolhe, né, arbitrária para fazer, tá? E também pode utilizar as cotas. Então você pode trazer uma cota para determinado processo que vai ficar naquela cota específica, tá? Então também pode ser feito dessas duas formas aí.
Nivelamento geométrico. Então, no nivelamento geométrico, depois eu vou falar um pouquinho mais específico sobre isso, tá? O nivelamento geométrico, as diferentes níveis são determinados com instrumentos que fornecem visadas no plano horizontal, tá? A geração do plano horizontal com interseção na mira, colocada sucessivamente nos pontos topográficos, permite determinar as alturas de leituras nesses pontos. Tá? Então, aqui tem um exemplo, a gente posiciona o equipamento em um determinado ponto e através da diferença de nível entre dois pontos, a gente consegue determinar, por exemplo, quais são as cotas, tá? Que a gente quer utilizar, ou qual é o desnível que a gente tem aqui também. Tá? Então, aqui a gente pode ter uma situação legal, a gente pode utilizar, por exemplo, aqui está o nosso referencial de nível. O nosso ponto A ele é o referencial de nível aqui nesse caso, desse levantamento. Então, ele tem uma cota 10. A partir desse referencial de nível, dessa cota 10, todos os outros níveis vão ser baseados nesse. Se eles estiverem acima desse, como é o caso aqui do ponto B, ó, ele tem uma cota maior, um pouco mais elevada. Tá? Aqui o ponto dele está abaixo desse referencial de nível. Tá? Então, o meu referencial de nível é essa cota aqui. Tá? Então, ó, ele está aqui embaixo, né? Essa cota, ela está aqui, e o meu ponto D, ele está abaixo dessa cota. Tá? Então, isso aqui é bastante interessante quando a gente está trabalhando com o sistema de nivelamento e a gente consegue atribuir aqui para onde vai ser deslocada a terra, por exemplo. Definindo uma cota média desse terreno, que a gente vai trabalhar um pouco mais para frente, a gente define uma cota média e a partir dessa cota média a gente consegue fazer a determinação de cortes e aterros, para onde a gente vai movimentar essa terra aqui, por exemplo, para deixar esse terreno com toda uma única cota determinada aí pela gente, ou a cota média do terreno. Tá? Então, o ponto de referência sempre ele tem essa situação. A gente sempre inicia pelo ponto de referência, tá? Porque o ponto de referência é o que vai dar base para a gente. Esse ponto de referência A, ele pode ser, como eu mencionei, um ponto arbitrário, né, escolhido, ou também ele pode ser uma cota, que a gente tem aqueles marcos, né, de referência de nível, né, que tem um pilarzinho de concreto e tem uma plaquinha com uma determinada cota específica aqui, tá? E a partir dessa cota específica, a gente vai transportando e levando até chegar na situação que a gente deseja ir, tá? Então, esse é o levantamento geométrico. A gente faz visadas, então a gente utiliza aqui normalmente um nível. Ele pode ser utilizado também aqui o teodolito, tá? Aqui no texto ele fala mais sobre o nível, né? Que ele dá esse valor direto. Quando ele não dá esse valor direto, a gente vai trabalhar com aquela situação que tem os 3 fios estadimétricos, tá? Então também serve. Aí a gente vai utilizar o nosso fio médio, tá? A leitura do fio médio vai representar para a gente essa altura aqui, com equipamento sempre em 90 graus, né? Quando ele possibilitar essa movimentação vertical, o ângulo, então tem que alinhar ele a 90 graus e aí a gente consegue fazer essas medições aqui baseada apenas no fio médio, tá? Aqui é uma situação bem simples para a gente fazer, tá? A diferença de nível entre dois pontos, a diferença de nível, desnível ou diferença de nível entre dois pontos, ela é dada pela visada a ré menos a visada de vante. Tá? Visada de ré menos a visada de vante. Então, aqui nesse caso, a diferença de nível entre o ponto A e o ponto B, ele é igual à minha visada de ré, ela está mostrando 2,8 metros, menos 1,70 metros. Tá? Então, a minha visada, a diferença de nível que eu tenho aqui é de 1,1 metro. Tá? Como ela é positiva, significa que esse é um desnível subindo. Se ela fosse negativa, ela seria um nível descendo. Tá? Então, nesse caso aqui, ó, se eu pegar, por exemplo, ó, aqui, ó, se eu for fazer essa outra diferença de nível que eu tenho aqui, ó, deixa eu subir aqui um pouquinho só, que aqui do ponto D, que é 9,4. Então, se eu fosse fazer aqui a diferença de nível do ponto A até o ponto D, então se eu fizer aqui a leitura de ré, no caso aqui o meu ré é o ponto A, e menos a de vante, que é o meu ponto D. Tá? Então a minha visada de ré é 2,8 e a minha visada de vante é 3,4, que estava lá, né? Tá? Então aqui eu vou ter um desnível entre A e D, desculpa, vai ser igual a menos 0,60 metro. Tá? Então, o meu ponto B ele está a 60 metros em 0,60 em desnível em relação ao meu ponto A. Tá? Então, assim eu calculo o meu desnível quando eu falo em nivelamento geométrico. Tá? Daqui a pouco eu vou falar um pouco mais sobre isso e também como a gente
transporta essas cotas aqui posteriormente, tá? Bom, outro tipo de levantamento que a gente tem aí também, outros tipos, né, de levantamento, eles são um pouco mais complexos, né, tá? E aí eles envolvem algumas outras situações aí, como eu coloquei para vocês, pontuei, né? Eles são base para a nossa tecnologia moderna, tá? Então, o nivelamento trigonométrico, ele utiliza principalmente aqui as regras trigonométricas, né? As regras trigonométricas envolvem ângulos, senos, cossenos, tá? E eles são empregados quando a gente trabalha, por exemplo, com o teodolito, a gente consegue ter uma visão melhor de fazer esses cálculos, porque o teodolito ele não dá para a gente os resultados diretos. Já quando a gente fala na estação total, ele dá o resultado direto. Então, o teodolito ele fornece os ângulos, tá? E possibilita a gente chegar nos resultados. A estação total pega esses dados aqui, por exemplo, essa tecnologia, esses conceitos matemáticos de trigonometria, e ela já aplica direto. Então, ela já devolve o valor direto para a gente, tá? Distâncias horizontais, distâncias em desnível, tá? Então, tem como base o valor natural da tangente do ângulo de inclinação do terreno, uma vez que esse elemento representa a diferença de nível por metro de distância horizontal, tá? A gente vai trabalhar um pouco sobre isso, talvez não tanto, tá? Numas próximas aulas, talvez a gente fale um pouquinho mais sobre essa questão, alguns cálculos aí envolvendo isso daqui, tá? Então a gente tem aqui as fórmulas, né, que são empregadas aqui, ó, através da tangente, aqui ó, o desnível nesse caso, então ele é dado pela distância vertical mais a altura do instrumento menos a altura que a gente está medindo, tá? Então isso aqui também está no texto lá, eu só vou passar um pouco mais rápido por cima, e aí na posterior a gente vai ter algumas aulas que vai tratar um pouco mais sobre isso daqui, tá? Como eu mencionei para vocês, ó, então ele funciona mais ou menos aqui, tá? Então, como eu falei para vocês, ele é a base que a gente utiliza, a base que foi utilizada, né? A base para as estações totais, tá? Então, na estação total, a gente utiliza esses conceitos matemáticos aí, tá? Então, é a base para o estudo da estação total. Então, é uma tecnologia que a gente já não utiliza muito já mais fazer esse tipo de cálculo aqui, tá? Então, é mais para mostrar para vocês mesmo como acontece aí, tá? O nivelamento barométrico, tá? Então ele é um nivelamento que ele varia em relação à variação de pressão, né? Então, como a gente sofre uma variação de pressão, ele atua com essa variação de pressão, né? Então, através dessa variação de pressão nos ambientes e através de cálculos matemáticos também, tá? Então, variação de pressão e cálculos matemáticos, aí você consegue determinar a elevação de um ponto e aí você consegue fazer a diferença de nível entre dois pontos, tá? Então ele é um método que é um pouco complicado, né, de ser utilizado devido às variações, mas hoje a gente tem já, por exemplo, os altímetros, né, os altímetros digitais, então também utilizam-se dessa tecnologia e não tem necessidade de você fazer esses cálculos matemáticos aí, né? Só para cálculo de desnível, então ele já define para você qual é a sua elevação em determinados pontos, tá? Então é um nivelamento assim mais, vamos dizer assim, não é tão utilizado para levantamentos topográficos de, como vamos dizer assim, de obras, né? Então ele é menos utilizado, tá? Bom, um outro tipo de nivelamento que a gente tem também é o nivelamento taquiométrico, tá? Então ele é basicamente o nivelamento que eu mostrei para vocês aí, o nivelamento que segue trigonométrico, é um levantamento trigonométrico, só que ele utiliza a questão dos fios estadimétricos, tá? Então utiliza os fios estadimétricos porque aí ele te dá as distâncias horizontais através dos fios estadimétricos, tá? Então ele utiliza os fios estadimétricos e basicamente trigonometria também, tá? Então tem algumas variações aí, mas ele utiliza basicamente trigonometria e os fios estadimétricos, tá? Então faz as leituras de distância, tem as inclinações de ângulos, calcula você pode transformar as distâncias, depois transformar em desnível, tá? Então ele também é utilizado bastante pelo teodolito, né? Quando a gente fala de levantamentos, né? Então a gente utiliza ele mais com o teodolito. Tá? O teodolito possibilita, né, a inclinação vertical também, né? O nível óptico, apesar de ter a questão dos fios, ele trabalha apenas em 90 graus, né? Apenas na horizontal, tá bom?
Então aqui a gente tem, por exemplo, aqui, ó, fórmulas que são utilizadas, né, inúmeras fórmulas que são utilizadas dentro desse tipo de nivelamento, tá, para conseguir chegar nos resultados aí que a gente deseja, tá? Então, basicamente, é a coleta de dados e aplicação de fórmulas para a gente fazer o levantamento taquiométrico, tá? Então, esse já tem um trabalho um pouquinho mais aí com levantamento estadimétricos, né? Então, é basicamente essa situação aí. Bom, o nivelamento geométrico, pelo processo ser mais preciso, né, um dos mais utilizados para levantamentos altimétricos, tem algumas condições para sua execução, tá, visando da maior qualidade ao nivelamento. Tá? Então, o nivelamento geométrico ele é o mais simples assim, do ponto de vista técnico. Ele é o mais simples, mas tem que ter atenção a alguns detalhes. A partir desses detalhes, a gente consegue chegar a resultados muito bons, tá, com ele também. Tá? Por exemplo, o nível óptico ele é um dos primeiros níveis aí de luneta, né, o nível óptico. Depois, se for seguir uma sequência de evolução tecnológica, nós temos o nível óptico, depois o teodolito e depois a estação total. Se você tiver paciência, né, e quiser fazer um bom trabalho, um bom uso, né, você consegue fazer bons trabalhos aí com o nível óptico, tá? Apesar do desgaste, né, de tecnologia, mas você consegue realizar bons trabalhos aí de nivelamento com o nível óptico, tá? Principalmente quando a gente está falando de áreas mais abertas, né, para dimensionamento, por exemplo, de estruturas de cultivo, né, você consegue trabalhar muito bem aí com o nível óptico, tá? Quando tiver em lugares mais abertos, assim, né, que não tem tanta variação no terreno próximo, né? Então não é tão acidentado, assim, muito próximo um do outro, né? Então você consegue fazer um bom levantamento, tá? Como a minha mãe diz, né? Tudo dá para fazer, só ter vontade e um pouco de paciência, tá? Paciência. Então, o nivelamento geométrico ou direto, os diferentes níveis são determinados com o emprego de instrumentos que fornecem retas no plano horizontal. Então, como eu falei para vocês, isso aqui é um exemplo que a gente tem do nivelamento geométrico. Tá? Então, a gente posiciona o equipamento sempre à frente, né? À frente que eu digo assim, em direção ao que se deseja, né? Então, a gente coloca o nosso nível aqui e aí a gente parte de um ponto de referência. Como eu falei para vocês antes aqui, no exemplo, a gente tinha um ponto de referência que é o nosso ponto A. Tá? Então, esse aqui é o ponto A. Por que ele é o referencial de nível, esse ponto A? Porque ele é uma cota conhecida. Tá? Então, eu já conheço a cota do ponto A. Então, eu já conheço essa cota do ponto A e ela é 10. Tá? Essa aqui é a cota do meu ponto A, nesse caso aqui, que ela é 10 metros. Tá? Não vou pegar esse valor aqui em cima, tá? Porque isso aqui é a altura do meu instrumento, tá? Da minha régua que está sendo utilizada aqui, tá? Para fazer essa medição. Então eu parto de um ponto conhecido, eu sei que aqui nesse ponto a cota é 10. Tá? E aí eu posso utilizar a GPS para determinar qual é essa cota aqui também, né? Diferença de altura, localizar essa cota. Ou posso transpor, ou posso marcar através de uma cota já conhecida, né? Então tudo isso eu posso determinar. Então, a partir deste ponto aqui, vai determinar todas as minhas outras cotas, tá? Então, por exemplo, se eu quiser fazer um processo aqui, fosse realizar um processo para deixar tudo nessa mesma cota, então eu tenho que retirar essa terra que está toda aqui por cima e colocar um pouco aqui embaixo para ficar toda num nível só, tá? Então, para ficar toda ela no nível só. Então, o que eu faço? Nesse caso aqui, todos os pontos que eu quero ver, eu consigo visualizar eles com o instrumento parado no mesmo ponto. Então, isso aqui é um nivelamento geométrico simples, porque eu não preciso mudar o meu equipamento de lugar. Tá? Então, com um único posicionamento do meu equipamento, eu consigo visar todos os pontos que eu quero. Tá? Se eu não conseguisse, eu teria um geométrico composto, que eu vou falar um pouquinho mais daqui a pouquinho para vocês. Tá? Bom, então partindo desse conceito que a gente tem aqui, a gente tem isso aqui, ó, que é uma caderneta de campo, tá? Normalmente, tá? Como aqui eu já estou trabalhando direto com os valores, tá? Com os valores aqui, ó, eu já vim direto, tá? Mas ela também pode apresentar aqui as leituras dos fios, tá? Por exemplo, aqui a gente não colocou os fios, as distâncias horizontais, mas se eu quiser utilizar essas distâncias horizontais para calcular, por exemplo, a inclinação do terreno, tá? O desnível e também como que esse terreno está, a inclinação que esse terreno está se comportando, tá? Então, qual é essa inclinação? Isso a gente utiliza quando vai trabalhar com
tanques de cultivo, né, que vocês já devem ter visto lá, que ele tem uma inclinação dentro dele de 2%, por exemplo. Quer dizer que da entrada do tanque, né, a entrada do tanque até a saída, ele tem uma declividade aqui de 2%. Ou seja, a cada metro ele desce 2 centímetros. Tá? Então aí chega aqui no ponto onde tem o esvaziamento da água. Tá? Então aqui eu não coloquei ainda, para ficar um pouquinho mais limpo aqui, para a gente focar no que a gente quer fazer aqui. Tá? Então, ó, a partir dessa caderneta eu fiz os levantamentos. Aqui, como é que eu identifico que é um levantamento simples? Porque eu posicionei, eu só tenho uma visada de ré, ó. Só tenho uma única visada de ré. Então, essa visada de ré, ela me possibilita, a partir desse ponto, aliás, eu tenho uma visada de ré e 3 visadas de vante, que é onde eu quero chegar, tá? E aí, como é que eu faço esses cálculos? A minha primeira cota de referência é a cota 10, tá? Que é o ponto A. Então, a cota do ponto A, aqui, ela vai ser 10, tá? Então, a cota do ponto A vai ser 10, tá? Aqui, a cota do ponto A, ela é a cota do ponto A, ela vai ser um valor aqui, só um minutinho aí, que vai ser um valor igual, aqui vai ser um valor igual a 10. Tá? Então, a minha cota do ponto A é 10. Tá? Então, eu não tenho desnível aqui entre A e B, entre A, quer dizer, eu tenho desnível entre A e B. Então, o meu desnível aqui, se eu voltar aqui, entre A e B, vamos lá, desnível entre A e B é igual a minha visada de ré menos a minha visada de vante. Tá? Nesse caso aqui é a visada que eu tenho em A, que é 2,8, menos a minha visada de vante, que é 1,7. Então aqui vai dar um valor de 1,10. Tá? Então aqui o meu desnível entre A e B, ele vai ser 1,1. Tá? 10 aqui está tudo em metros. Tá? Metros e metros. Tá? Aqui também as leituras aqui, né? Aqui está em metros, metros, e aqui está em metros também. Tá? Então, eu tenho aqui esse desnível que é de 1,10. Tá? Bom, para calcular o outro desnível, ó, eu tenho o mesmo lugar, a mesma visada de ré, tá? Vai ser a mesma, porque eu só tenho uma de ré. Então, aqui, eu vou colocar que o meu desnível entre o ponto A e o ponto C, que é a minha referência, vai ser a ré menos a vante. Tá? Então, aqui a ré é o A e a vante é o C. Então, eu vou ter aqui que vai ser 2,8 menos 0,40. Vai ser igual a 2,40. Tá? Então, vai ser igual a 2,40. Vou colocar aqui 2,40. Tá? E aí eu tenho aqui a minha última visada aqui, que eu dei, né? A minha última visada, que vai ser o desnível entre A e D. A gente já calculou lá em cima, né? Vai ser a ré menos a vante. A ré vai ser o meu ponto A e a vante vai ser o meu ponto D. E aí eu vou ter 2,8 menos 3,40. Então vai ser igual a menos 0,60. Metro. Tá? Então aqui é menos 0,60. Tá? Pois bem, e agora, como é que eu vou fazer para calcular as cotas que eu tenho? Né? A cota, porque eu identifiquei o desnível, mas e a cota? Bom, para calcular a cota em B vai ser igual à cota de A, ou seja, a cota anterior, tá, que eu tenho conhecida, mais o meu desnível entre ponto A e o ponto B. Tá? Ponto A e ponto B. Desnível. Então, a minha cota é 10, né? A. Então, ficaria 10 mais 1,1. Tá? Então, a minha cota aqui seria 11,1. Tá? Essa é a minha cota. Quando eu for falar na cota 2, eu vou voltar aqui no 10 de novo. Tá? Então, a cota 2 vai ser 10 mais o desnível que eu tenho entre A e C. Então, aqui vai ser igual a... porque é o desnível que eu tenho entre os dois. Tá? Então, a minha cota 2
C, desculpa, vai ser 12,40. E a minha cota C vai ser 9,40. Tá? Então, se eu volto aqui em cima, aqui no meu desenho, que já estava com as cotas, ó, tem os valores que batem lá com o que eu tinha, ó, 11,10, 12,4 e o 9,6. Então, essa é a determinação que a gente tem das cotas, tá? Então, duas coisas que a gente tem que memorizar aqui, que são formulazinhas bem simples, né? Para a gente calcular aí, tá? Então, aqui, ó. Primeiro, o desnível. Deixa eu melhorar minha letra aqui. Então, vamos aqui, isso aqui. O desnível é igual a visada de Ré menos a visada de Vant. Tá? O desnível. Isso aqui é a equação de... Isso aqui é o desnível. Tá? Desnível. A cota... Aqui a cota x é igual a cota x menos 1, que seria a cota anterior, mais o desnível entre x e x menos 1. Tá? Então, isso aqui é o que define para a gente a nossa cota, tá? Então, para a gente encontrar. Então, quando a gente trabalha aqui com o sisteminha aqui, geométrico, levantamento geométrico é bem simplesinho, tá? Quando a gente tem as leituras aqui de mira, esses valores aqui são os valores correspondentes ao fio médio, tá? Então, esses valores aqui, de Ré e de Vant, nesse caso aqui, são os valores do fio médio. Tá? Então, quando eu tiver o levantamento, estiver falando com o teodolito, por exemplo, utilizando a teodolito, aí eu posso utilizo o fio médio para calcular essa diferença de nível aqui. Tá? É o fio médio da Ré menos o fio médio da Vant. Tá? Bom, e o outro tipo de levantamento que eu posso ter, nesse caso aqui, é quando eu faço um levantamento geométrico, porém um levantamento composto. Tá? Um levantamento geométrico composto, ele diz para a gente o quê? Que ele é usado quando, na verdade? Então aqui a gente tem o ponto 1, ó, aí o ponto 2 e o ponto 3. Então eu tenho que movimentar o meu equipamento de lugar. Tá? Então quando eu movimento o meu instrumento de lugar, aí eu acabo eu utilizo um nivelamento composto, porque aí eu movimentei o meu equipamento. Tá? Então ele é bastante mais empregado assim quando a gente tem um terreno mais acidentado, né? Então o terreno não possibilita uma única visada, então a gente tem que se movimentar com o equipamento dentro do terreno. E aí isso a gente acaba realizando um levantamento geométrico composto, tá? Então é uma situação que só muda um pouquinho algumas características aqui, tá? Então também a gente tem aqui a nossa planilha de campo, né, caderneta de campo aqui, e a gente vai preencher da mesma forma. Só vai ter alguns detalhes aqui que eu já preenchi aqui, que eu vou falar para vocês. Então aqui, ó, novamente, a gente tem aqui, ó, o desnível que a gente não tem, né? E a nossa primeira cota vale 8. Tá? Nossa primeira cota vale 8. Então aqui, ó, a cota de referência é 8, a leitura das milhas está aqui. Então aqui, ó, é a visada de Ré, o A. O A nesse caso é Ré e o meu ponto B é Vant. Então a diferença de nível entre os dois vai ser aqui 2,95 menos 1. Tá? Vai ser igual a 1,95. Tá? Deixa eu colocar aqui. Vou dar uma mudada aqui para ficar um pouco mais claro aqui. Tá? Então vou aqui, ó, eu tenho, por exemplo, aqui, vou colocar aqui em cima a fórmula e aí para baixo eu vou escrevendo para vocês. Tá? Então aqui eu tenho, ó, o desnível vai ser a Ré menos a Vant. Tá? Isso vai ser a Ré menos a Vant. Então aqui a minha Ré está aqui. Então a minha Ré vai ser 2,95 menos 1, aqui vai ser 1,95. Certo? O que acontece? Agora eu mudei o instrumento de lugar. Tá? Olha aqui, ó. Eu só consegui fazer uma visada. Se a gente olhar lá em cima, lá no desenho, ó, eu só consegui fazer uma visada, que foi a primeira aqui, e depois eu tive que mudar o meu instrumento de lugar, porque eu já não conseguia enxergar mais o outro ponto.
Tá? Então, o que eu vou fazer aqui? Primeiro eu vou calcular qual é a minha cota. Então, a minha cota vai ser a cota anterior, cota, né, que é 8, mais o desnível que eu tenho entre o ponto A e o ponto B. 8 mais 1,95 vai ser igual a 9,95. Tá? Então, aqui meu ponto é 9,95. Tá? Olha que interessante. Agora aqui, ó, eu tenho uma outra cota aqui. Tá? Então, eu tenho uma visada de ré de novo aqui. Aqui no ponto B, ó, eu vou repetir essa minha cota aqui, tá? Então, ela vai ficar aqui 9,95, porque agora ela passou a ser a minha cota de referência aqui, tá? Então, eu posso colocar ela aqui do lado, ó, aqui, ó, 9,95, porque ela é a cota do ponto B que eu encontrei, tá? Então, é 8 mais 1,95, ela está subindo. Bom, aqui eu tenho outro desnível, 3,15 menos 0,35, tá? Então, aqui vai me dar um valor de 2,80, tá? 2,80. Aí eu vou fazer 9,95 mais 2,80. E aí vou chegar no valor aqui, tá? Na minha cota do ponto C de 12,75. Tá? Vamos ver se está acompanhando lá. Está subindo, tá? Ó, tá subindo. Então aqui, ó. Aqui ele está 10, tá? Mas eu mudei aqui, então ele está só. Vamos só entender aqui, ó. Ele está subindo. Ó, então aqui era 8, aqui passou a ser 8,95, aqui passou a ser no ponto 2, aqui no C, desculpa, ele já passou a ser 12,80, tá? 12,75, então ele está subindo para cá. Agora o nosso ponto dele tem que descer, tá? Então vamos ver aqui o nosso ponto dele tem que descer. Então a visada de ré em relação ao outro, tá? Então a nossa visada de ré vai ser 3,15 menos 3, então vai dar uma altura de 0,15, tá? 3,15 menos 0,15 aqui que a gente tem, tá? Então, aqui ele vai dar um ponto, a minha cota aqui, que é a minha visada, vai ser o ponto B, ó, tá? Não vai ser o ponto C, é o ponto B, ó, porque ele está dando a mesma visada, ó. Tá vendo aqui, ó? Ele deu a mesma visada, ó, ele está aqui, ó, no mesmo lugar. Então, ele olhou para B, olhou para C, depois olhou para B e olhou para D. Tá? Então, a elevação aqui ela vai ser em relação à cota de B. Tá? A minha cota que está lá na minha visada anterior. Tá? Então, vai ser 9,95 mais 0,15. Então, vai ficar 5 aqui. Vão sobrar 10, vai ficar 10,10. Tá? Então, ela é em relação a B. Tem que sempre prestar atenção aqui. Ó, qual que é a minha cota de referência que está aqui nesse lado aqui. Certo? E a minha última que eu tenho aqui vai ser 3,15 menos 0,8. Então, 3,15 menos 0,8 vai dar um valor igual a 2,35. 2,35, que é o desnível entre os dois pontos, tá? O valor de desnível de 2,35. E aí eu vou somar com 9,95 também, que é a minha cota aqui. Então, vai dar aqui um valor igual a 12,3. 12,30 metros, tá? Então, se a gente for lá e observar, ó, tá vendo? Ó? Então, aqui ó, ele tinha um valor aqui em cima 12,35, 12,40, aqui ele deu 12,3, 10 centímetros de desnível, tá? Então, aqui ó, ele está acompanhando, está fazendo o valor correto. E agora nós tivemos mais uma mudança, né? Então, aqui ó, eu mudei, tá? Então, quando eu mudei, a minha cota de referência passou a ser outra. Aqui minha cota de referência passou a ser 12,3, tá? E aí eu vou calcular a diferença de nível aqui de novo. Então aqui eu tenho 2,15 menos 1,05, então vai dar 1,1 que eu tenho aqui, tá? E aí a minha cota aqui ela vai ser 13,4 metros, que seria a minha última cota aqui, tá? Então ela tem uma pequena elevação aqui também, tá? Essa cota aqui mais alta que eu tenho. Se a gente for olhar aqui tem uma linha, ela é a cota mais alta que eu tenho. E aqui eu também tenho a cota mais alta aí que eu tenho, tá? Então, o nivelamento geométrico é basicamente isso, tá, galera? Ele é bem simplesinho. A gente utiliza essas planilhas de controle que tem que prestar atenção aqui quando eu for mudar isso daqui, tá? E é importante ficar atento porque, às vezes, se você errar isso aqui, você só vai ver lá no final esse erro. E aí já pode ser tarde no seu nivelamento, tem que voltar e fazer tudo de novo, tá? Então, prestar atenção nas cotas de referência e também nos valores que estão sendo utilizados
para cálculo aí, tá? Ademais, era isso, então essa aula hoje sobre métodos de nivelamento e dando um embasamento um pouquinho maior sobre nivelamento geométrico, que é um dos mais simples que a gente utiliza mais aí, tá? Uma boa semana para todos aí, espero que estejam todos bem.